adequar ao seu filho. Né? Então, nós recebemos famílias, nós recebemos pais, e no momento que nós recebemos, nós orientamos que ela tem direito, sim, à matrícula na rede regular. Então, não é a PAI que impõe que a pessoa, que o aluno com deficiência tem que estar na PAI. É uma escolha livre, essa palavra é maravilhosa, livre dos pais e da pessoa com deficiência. A vaga é um direito da criança. É um direito da criança. Não se coloca em questão. Não se coloca se deve ser feita na rede regular ou na PAI. Como se a PAI tivesse, entre aspas, puxando sardinha para o seu lado. Sim. Mas sim, é colocado à prova, não são dados, não são estatísticas, mas sim o qualitativo, sim, o que a pessoa necessariamente precisa. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouco mais do trabalho de excelência das APAES e o impacto, o virtual impacto do fechamento do sistema de APAES. Voltamos em instantes. E estamos de volta no Área Debate. O assunto de hoje é a inclusão radical e a possibilidade de fechamento das APAES. E eu convido o nosso telespectador a ouvir a opinião do deputado José Bittencourt, do PSD. Vamos ouvi-lo. Esperando uma reflexão maior dos ilustres debatedores e convidados. A primeira, as escolas regulares de ensino, no meu entender, falta a estrutura necessária para o acolhimento destes alunos tidos como especiais ou com alguma deficiência. Primeiro. Segundo, o que se poderia observar também é que não somente a falta de estrutura física, recursos humanos, mas também uma espécie de planejamento e programa quanto à questão de atendimento e, efetivamente, este aluno especial acompanhar a aplicação dos ensinos, acompanhar o programa de estudo, acompanhar o desenvolvimento educacional com os demais outros alunos. Esta seria como disse o deputado José Bittencourt, o grande desafio, se pode dizer, ou seja, fazer o aluno acompanhar a escola regular, sem que houvesse prejuízo deste aluno e da classe, e também a estrutura física das escolas. Estaria a escola preparada para receber? Bittencourt tem toda a razão, eu concordo com ele, é companheiro lá da política do ABC, né? O aluno com deficiência, se ele não acompanha, Jorge, ele vai, é um desrespeito com ele, né? Sim. Até assim, uma proposta, né, de que os alunos fiquem meio período na classe comum, sim, e o outro meio recebendo a EE nas APAES. Então, percebe o estresse dessa criança? Quem não sabe o que é um atendimento especializado, né? Assim, as APAES poderiam fazer um atendimento especializado, mas não uma escola. Só que as APAES do Estado de São Paulo, elas são escolas autorizadas pela Secretaria de Educação. São escolas normais, são escolas reconhecidas pela Secretaria de Educação. Então, essa criança, ele não vai aprender, ele vai ficar durante 4 horas, tem que ficar lá, 4 horas. Depois ele pode ir para a ESP ou para as APAES. Então, isso é um desrespeito com a criança. Como nós estávamos falando, né, no intervalo, seria assim um bullying, porque a criança fica ali, né, aquela coisa. E as crianças, elas são, tipo, malvadinhas, né, a gente vai considerar assim. Então, já põe apelido nos amiguinhos, né? Mas imagina na criança com deficiência. É claro. Então, são aqueles famosos, né? As crianças que se sentem muito mal, porque ela não consegue aprender, né? A escola não tem método especializado, não tem professor especializado. Então, isso realmente tem que dar uma parada, né? E a gente, eu tenho muita esperança e eu sei que a gente vai conseguir, né, manter as escolas, né, e fazer como nós estávamos falando, que as escolas sejam reconhecidas como escolas públicas, porque elas só viabilizam direito, elas não cobram. Então, são escolas públicas com administração filantrópica que fica mais barato para o governo. Né?
Então é isso. Eu também concordo com o nosso deputado Bittencourt, né? E vamos lutar para que as crianças sejam respeitadas. Elas têm que estar onde elas consigam aprender. Então, o que falta é isso, estar respeitando os alunos, como a Célia mesmo falou, né? E também, sabe, Jorge, tem que respeitar os outros alunos. Sim. Então, a Declaração de Salamanca, que é um documento, né, da área educacional, ela fala muito, né, assim, dos direitos. Então, a criança tem que receber, fala que a criança teria direito, né, a ser incluída, tá? Mas aí ela fala, são muitos artigos, e num artigo bem lá para o meio da declaração, fala que as crianças normais, as crianças que não têm deficiência, ela também tem o direito de aprender sem ser prejudicada pela criança que tem deficiência. E isso ninguém vê, claro. ninguém se preocupa. Você veja, a criança com autismo, ela tem aqueles movimentos estereotipados, então aquilo lá, imagina você aprendendo e ter uma criança aqui do seu lado, né, todo balançando, fazendo. É difícil, né? A gente tem que respeitar também a criança com autismo. Mas só que as outras 20 e tantas crianças da sala precisam ter resguardado seus direitos. Né, seus direitos. E isso a Declaração de Salamanca fala. Mas só que o pessoal não está cumprindo também. Mas o Brasil é signatário. O Brasil é signatário, né? E aí, ele só leu um artigo, né? Então, sim. E aí, nós temos que ver isso. Tá? Deputado Led. Olha, cumprimentar o deputado Bittencourt, ele coloca sempre com muita propriedade, assim como, né, a grande maioria, imensa maioria do parlamento que está sensível à situação das APAES. E ele colocou sobre o bullying, né? O bullying já começa a acontecer quando o pai abandona a mãe. É verdade. Ao tamanho do estrago, certo? Ao tamanho da situação que alguns especialistas, esses que fizeram esses diagnósticos, né, que são superiores a nós, inclusive, não é verdade, né? Fechados, né? De repente nunca foram num APAE. Não sabe realmente o que é uma criança. Mas escreveu lá nem que na escola vamos incluir, nem na escola pública. Não tem filhos na escola pública. É um catedrático, enfim. Como lembrou a dona Laura, também não tem deficiência na família. Não esse problema ali. Agora quer colocar nossas crianças em perigo? Ambas. Isso. Certo? Ei, quem faz a inclusão primeiramente? O útero. Sim. Isso não é assim. Não é só ter um filho especial. Por que se teve esse filho especial? Porque essa mulher foi escolhida. Foi escolhida. Uma situação genética, isso, aquilo. Mas eu acredito na escolha. E depois ela se sente com certeza aquela que recebeu o amor mais sincero. Esse amor nunca se vai. E permanente. Para toda a vida. Deputado, você está sendo romântico? Não, ético. Verdadeiro. Eu sou humano. Não tem nada mais bonito que a criação humana. Não tem desenvolvimento mais importante do que o ser humano. Não dá para você falar em desenvolvimento econômico sem desenvolvimento humano. O bullying começa quando o pai abandona a esposa porque se teve um filho especial. E eu conheço muitos. A Laíra e a Célia, com certeza muito mais. O Vinícius, centenas. Né? Aí vamos para a escola. Não sei em que localidade do estado que aconteceu, mas onde foi colado um cartaz na criança especial, tipo... Sou louca. A professora teria colocado ela para fora da sala de aula e também saído dizendo, não estou ganhando para isso, eu não fui preparada para isso. Isso foi notícia que eu tive a oportunidade de... E não me dou o direito de dizer também de onde veio, de maneira nenhuma. Porque é tão, ao mesmo tempo que é tão isolado, é muito latente. É muito latente essa situação de bullying. Me assusta. Você colocar um pequeno de 4 na rede pública, as crianças que estão lá não entendem. A gente teria que começar a levar essas crianças da rede pública para conhecer um pai, para conhecer aquele ser especial e diferente, não é verdade? Mas que é gente, que tem brincadeiras também diferentes. A gente tem situações de padre rezando missa e a criança com autismo, como a Laíra colocou, não parar quieta na missa, sabe? Como não para. E o padre falar, essa mãe não deu educação para essa criança. Ô cidadão, não sabe o que é autismo. E a mãe estava fazendo o quê?
a inclusão. A inclusão. Levando, mas tem um cidadão que não sabe o que é isso. E os que estão escrevendo também não sabem o que está acontecendo. É assustador. Quem tem um preconceito tem mais de um. O bullying está aí, muito solto, a gente tem feito campanhas. E eu acho que sofreríamos de ambos os lados, tenha certeza. A Laís falou, o pensamento naquela criança, que como é que ela vai se concentrar para estudar com uma criança que é mais imperativa, né, que é mais expansiva, que é mais de abraçar, de beijar, de correr. Mas essa criança se desenvolve, né? Vamos deixar a pai desenvolver, né? E depois, sim, nós vamos ver, não é verdade? Aí sim, eu acho que é bem por aí. Sua opinião? Então, a escola pública, ela tem as salas de AEE, né, como nossa colega falou. Então, o aluno que tem o autista com bastante dificuldade, nós temos até alunos com lesão cerebral, mas é assim, nós não temos a equipe que a PAI tem. Então, por exemplo, eu gostaria que a PAI fosse incluída também, não excluída. Não excluída. E que as salas de AE pudessem funcionar na PAI. O aluno frequenta um período a escola para a inclusão, mas veja, isso é gradativo. À medida que a PAI percebe que ele está preparado para conviver com os demais, e que, como ela disse, não vai prejudicar também os outros colegas, porque nós temos esse problema. Então, o autista, ele dá trabalho, ele precisa de um professor exclusivo para ele. Aí a lei tem o cuidador. Só que as prefeituras têm a lei de responsabilidade fiscal. Não pode ficar contratando gente. Não pode ficar contratando. Quanto mais gente especializada. Quanto mais gente especializada. Então, alguma coisa está errada. Você está entendendo? Não se pode dar o tratamento adequado. Os CAPs dão um diagnóstico do autismo e depois não tem para onde mandar. Não tem. Drauzio Varela, recentemente, em recente entrevista, falou muito sobre o autismo, que temos os CAPs, diagnostica. E aí, falar para o pai, e agora? Pô, pai, agora você vai buscar, né, um caminho aí, enfim. Exatamente. Muitas APAES estão atendendo autistas, né? Inclusive, a Praesp em Ribeirão Pires, nós temos 130 autistas. São quantos atendimentos por dia, para ter uma noção? A Praesp é o maior centro de reabilitação do ABC. Então, atende 2.000 pessoas por dia, né? Porque atende também... Não só Ribeirão Pires, mas a cidade Rio Grande da Serra. Mas, assim, de autistas, nós temos 130 em 2 escolas. Uma escola, tá? Então, seria uma de 0 a 10 anos e outra para de 10 acima. E é uma escola muito bem, porque a criança às vezes chega com todo aquele comportamento e você usa método e controla o comportamento, as crianças aprendem. Claro que então sim. Tem que ter um atendimento especializado, é isso que a gente está falando. Gente qualificada, agora, cuidadores, temos que formar a pessoa. Como a Célia, que é professora, nós temos que formar primeiro. É o que vamos formar primeiro para depois incluir. O que está dando certo lá, por exemplo, é a parceria com a PAI. Então, as escolas que nós temos autistas, nós fazemos frequentemente reunião com a PAI, recebemos orientação com a PAI e eles também trabalham paralelo com os pais. Agora, porque o pai também precisa de uma orientação especial. Precisa muito. Claro, ele precisa muito de um acolhimento. E como que a escola pública vai fazer isso? Se nós não temos nem como dar esse acolhimento aos pais do aluno regular, do aluno considerado normal, porque a normalidade é muito discutida. Preciso chamar o para essa conversa. Está aprendendo um pouco também. Muito jovem administrador lá em Paulo Sur, que você falasse dessa coisa também da ligação e sentimental da família com a educação dessa criança. Olha, justamente como foi citado, fica essa dúvida. Se a parceria APAI, município, tem dado tão certo, isso parte de um dirigente municipal, o porquê do fim? Exatamente. Né? Essa relação família-APAI, hoje, além da educação que nós atendemos os alunos, nós temos um serviço multidisciplinar que ele oferece à família um apoio, eu diria até mais sentimentalmente, Ed, um aconchego. Exatamente. Você, eu como jovem, sonho em ser pai, sonho em ter um filho. E eu planejo para esse filho, eu mudei a minha vida planejando o que eu quero oferecer para esse filho no futuro. E vem uma criança especial. Ou seja, o seu mundo desmorona. O seu plano vai água abaixo. E você tem que encontrar um caminho alternativo
E não é um caminho cheio de rosas, é um caminho cheio de pedras, onde você vai encontrar preconceito, discriminação, nos lugares onde você deveria encontrar o maior acolhimento e possível inclusão. Então, a APAR, além de oferecer